exercício aqui, tá? Para isso, eu vou pegar esse conteúdo que está aqui no slide e eu vou jogar lá para o Jamboard. Apesar de eu não usar muito, vamos colocar a gradinha aqui no fundo. Tá? Temos aqui o exercício, então eu vou pegar k igual a 1, já falei para não fazer isso, mas só por questões de exercício. Tá? Um limiar de distância maior que 0.2, ou seja, maior que 0.2 é distância, eu vou classificar como um outlier. Tá? E aí a gente vai ter esses dados de compra do usuário, certo? Quanto que ele comprou na segunda, quanto que ele comprou na terça, na quarta, na quinta, na sexta, simulando que eu tenho várias amostras, mas eu tenho uma compra por dia da semana, tá? E aí ele vai fazer uma compra, tá? De R$ 150 em uma sexta-feira, tá? Ou melhor, uma na quinta-feira de 150 e uma na sexta-feira de 210. E aí ele quer saber quando que vai ser ou não um outlier, tá? Beleza. Só que nas medidas de distância que a gente viu, né? Eu tinha lá euclidiana, se meus dados eram todos numéricos, né? Eu tinha o coeficiente de casamento simples, quando eu tinha dados categóricos, tá? Eu não passei dados ordinais, tá? Mas a gente consegue transformar dado ordinal em numérico também. Maneira muito simples, tá? E além disso, o nosso conjunto de dados é composto por categóricos ou ordinais, se você considerar que existe uma ordem nos dias da semana, tá? Terça maior que segunda, caso você queira fazer esse tipo de consideração para falar que de sexta para segunda a distância é maior que de quinta para terça, por exemplo, tá? E a gente tem os valores numéricos, tá? Então, como que a gente poderia lidar com esse problema, tá? Duas formas simples, tá? Mas as duas elas vão corresponder e eu transformar esse conjunto de dados para um padrão, tá? Ou vai ficar tudo categórico, tá? A gente já viu discretização, ou vai ficar tudo numérico. Eu vou passar tudo para numérico, tá? E aí para passar para numérico, tá? Eu tenho duas possibilidades aqui, tá? Eu vou colocar aqui binarizando, que a gente já viu também, tá? Dia da semana, tá? E aí, como que vai ficar esta base de dados, caso eu queira binarizar? E eu vou ter aqui, ó, segunda, obviamente que eu vou colocar aqui, ó, dia segunda, seria o dia da semana terça. Aí eu vou ter dia quarta, vou ter dia quinta, eu vou ter dia, sexta, tá? Se tivesse sábado, domingo, colocava também. E aqui os gastos, tá? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, que são meus 5 exemplos, tá? Aqui ocorreu na segunda, né? Então segunda fica 1 e 0 para as demais. Como o segundo exemplo ocorreu na terça, é 1 na terça e 0 para os demais. Tá? Quando ocorreu na quarta, 1 na quarta, 0 para os demais. Ocorreu na quinta, tá? 1 na quinta, 0 para os demais. Ocorreu na sexta, 1 na sexta, 0 para os demais. Certo? E aí o que acontece, né? Se eu tiver no mesmo dia, vai ficar, por exemplo, vamos supor que eu tenho um exemplo lá que é na segunda-feira, certo? Aí vai ficar 1 aqui, 0, 0, 0, 0. Então, se for segunda com segunda, ó, vai ficar 1 menos 1. A distância vai dar 0, considerando os atributos numéricos, certo? E vamos supor que seja na terça e eu quero comparar com segunda, né? Então, ficaria 0, tá? Com o primeiro exemplo, por exemplo, só considerando a parte dos dias da semana, tá? Perceba que a hora que eu fizer essa diferença aqui, ó, 0 com 1, tá? Vai dar 1 de diferença. E aqui, ó, 0 com 1 vai dar 1 de diferença também. Então, somando ali dentro da distância euclidiana, né? Eu teria aí a diferença dada pelo dia da semana, certo? Então,
Pode ser dessa forma, tá? Existem medidas que consideram, né, você fazer uma distância composta, né? Então, se o atributo é binário, eu faço cálculo binário, depois somo, utilizo a medida específica para o binário. Se for distância numérica, utilizo a distância numérica e vai fazendo combinado, mas não vou introduzir isso nesse momento aqui, tá? E aí nos gastos, né, perceba que continuando aqui o binário, né, nos gastos, perceba que eu tenho um range aqui muito diferente do que eu tenho aqui, né, para os dias da semana. Então eu teria que padronizar esses caras aqui, certo? Aqui eu vou escrever então gastos padronizados. Ok? E a outra alternativa que eu tenho é a seguinte: se eu quiser considerar uma ordem e falar, pô, sexta está mais distante de segunda que terça de segunda, porque às vezes o cara esqueceu de ir num dia, ele passa no outro dia para comprar tal. Então existe uma relação de ordem aqui a ser considerada de acordo com o dia da semana. E aí eu posso simplesmente fazer o mapeamento desses caras aqui para valores numéricos. Como que eu faço esse mapeamento? Eu faço um ranking dos valores de acordo com a ordem. Então, por exemplo, se eu tenho altura, médio, baixo, alto, etc. Eu ordeno esses caras. Baixo, médio, alto. Aí o primeiro do ranking eu atribuo o valor 1 ou 0, dependendo como você quiser, tá? O segundo, eu atribuo o valor 1, o terceiro, o valor 2, o quarto, o valor 3, né? Se começar do 0, né? Mas enfim, se começar do 1, o quarto atribui o quarto, e assim por diante, tá? E depois que você fizer isso daí, você faz uma padronização desses valores, tá? De todos os valores, porque obviamente isso daí, dependendo do número de atributos ordinais que você tiver, o número de valores que você tiver, se a altura só tem 3 valores, né? Então tem a variação de 1 para 3. E eu continuo tendo os gastos ali com a variação 250 e tal, R$ 200, como esse caso aí. Então eu padronizo, depois que eu fizer isso daí, padronizo meus gastos também, tá? Então eu vou utilizar essa abordagem aqui para fazer isso, tá? Então como que fica a priori, ó? Eu teria o dia, semana, tá? E aqui, por exemplo, 1, exemplo 2, exemplo 3, 4, 5, 6. Aqui já está tudo ordenadinho. Eu vou colocar 1 para segunda, 2 para terça, 4 para quarta, 5. Espera aí que eu pulei algum momento aqui. Nossa, pulei aqui o 3. 3, 4, 5 e 6, certo? E aqui eu vou ter os gastos. Tá? 50, 30, 30, 50. Eu pulei algum de novo? 50, 30, 30. Olha aqui que eu coloquei 6 aqui, Jesus. 250. Não tem 6 não, eu que tô ficando doido da cabeça. Ok? Feito isso, eu vou padronizar os valores, né? Vou chegar aqui, padronizar esses caras aqui, tá? Eu tô com uma certa pressa para padronizar, mas a conta vai ser essa, ó. Por exemplo, quero padronizar o dia da semana, certo? O atributo do dia da semana. Se eu usar lá o min-max, eu vou fazer para 2 aqui, depois vocês pegam o resto, tá? Se eu for padronizar para esse cara aqui, né? Então o novo valor do 1, né, vai ser igual a ele menos o mínimo, certo? Que é 1 também, que ele é o mínimo, dividido pelo máximo, 5 menos o mínimo, que é 1, tá? Então esse é 0 dividido por 4. Esse cara aqui dá semana, tá? Vai virar 0, ok? Se eu pegar o 2, ó, como é que fica o 2? 2 menos 1, 5 menos 1. Isso daqui dá 1 dividido por 4. Então, o segundo elemento aqui dá 0,25, certo? Pela lógica, né? Se eu pegar, a gente pegar o 3, isso daqui vai dar 2 por 5, dá meio, não vai nem precisar da continha, tá? 4, 0,75. O 5 dá 1, certo? Agora vamos para... o gasto tem repetido, dá para fazer na mão. Eu ia pelar, nem vou precisar pelar. Gastos, tá?
Vamos calcular para o gasto. Ó. Primeiro, 50 menos o mínimo dividido pelo máximo. 250 menos o mínimo, que é 30, perdão. Tá? Isso daqui dá 20 dividido por 220. Pô, minha calculadora cabeça não está tão boa assim, não. 2 dividido por 22, 0,9, tá? Então, esse cara aqui é 0,9. Tem outro 50 aqui que é 0,9. Não, peraí, que tem 0,09. Tô vendo, tá muito alto. O outro é 250, vai dar um 0,09. E esse cara aqui também é 0,09, tá? O 250 é o maior valor, tá? Portanto, ele é 1, tá? E o 30 aqui é o menor valor, portanto, ele vai ser 0. Tá ok? Beleza. Dado isso, tá? Eu tenho dois exemplos para classificar. Vou colocar aqui, novos exemplos. Ok? E aí, nesses novos exemplos, tá? Eu vou ter um que é na quinta-feira. Quinta, 150. E o outro vai ser na sexta, 210. Tá? Esses atributos aqui, eles não estão nas mesmas condições que essa que é a minha base de dados, certo? Então, eu preciso transformar esses caras. A gente viu que quinta já tem aqui, ó, o quinta virou 0,75. Já o 150, eu tenho que padronizar ele. Então, é 150, certo? Estou nessa coluna aqui, menos o mínimo da coluna, que é o 30, dividido pelo máximo, 250, menos o mínimo, que é 30. Então, isso é igual a 120 dividido por 220, né? Então, 120 dividido por 220, tá? Isso é igual a 0,54. Já esse cara aqui é sexta a gente viu que é 1, tá? E a padronização dele é 210 menos 30 dividido por 250 menos 30, que é igual a 180 dividido por 220. R$ 81,82. 0,82. Ok? Dado isso, é só calcular a distância para o vizinho mais próximo, para fim de exemplo, né? Eu tenho que descobrir qual que é o vizinho mais próximo para esse carinha aqui, qual que é o vizinho mais próximo para esse carinha aqui, tá? Eu vou fazer uma distância para cada um, tá? Depois eu vou jogar isso pro programinha para a gente automatizar, para a gente não perder tanto tempo, tá? Então, eu vou calcular a distância desse cara aqui para o primeiro exemplo, só para lembrar como é que fica, né? Ela fica, então, distância, eu vou colocar novo exemplo 1 para o primeiro exemplo do treinamento. É igual, né? Vou fazer 0,75 menos 0 ao quadrado mais 0,54 menos 0,009. 0. Nossa, se bem que esse meu 0... Não. Deixa eu apagar esse cara aqui que foi muito feio. Menos 0,09, tá? Ao quadrado. Tudo isso aqui na raiz, certo? Vou fazer essa continha aqui. Normal, você vai obter a distância. E a mesma coisa se eu quisesse fazer. Eu vou fazer isso para o N1 para o exemplo 2, tá? A gente já fez esse procedimento antes, né? N1 para o exemplo 3 e assim por diante. E a continha desse daqui, por exemplo, 1, né? Distância, novo exemplo 2, para exemplo 1, isso é igual a 1 menos 0 ao quadrado mais 0,82
menos 0,09 ao quadrado. Tudo bem? E aí a mesma coisa, N2, 2, N2, 3 e assim por diante. Deixa eu colocar aqui. Tá? Uma vez que eu calculei todas essas distâncias do primeiro exemplo, os exemplos da minha base de dados, desse exemplo, por exemplo, da minha base de dados, como é k igual a 1, eu vou pegar a menor delas e vou usar como score. Beleza? Bom, para eu automatizar esse carinha aqui, eu acho que eu já tenho pairwise distance. Em algum lugar eu já apertei esse cara aqui. Este que eu quero. Eu vou colocar um novo notebook aqui. Deixa eu só destacar esse cara aqui para eu poder minimizar e ver as continhas. Então import numpy as np, vou importar o pairwise distance, que eu vou calcular a distância de um cara para todo mundo. Dados, treinamento, igual np, aí numpy, aí cada dado é 0,0.09. Oxê. Sai daí, meu filho. Conveniente. É 0,25,0. 0,5,0. 0,75,0.09. 1 e 1. Ok? Então tem aqui dados treinamento. São esses carinhas aqui. Caso eu não tenha errado, acho que não, tá? Vou colocar aqui novos exemplos. Tá? Igual np array. Eu tenho 0,75,0.54, tenho 1,0.82, ponto aqui, aqui eu errei, é vírgula, ponto, coloquei vírgula, mas coloquei vírgula de novo. Então, novos exemplos. Desses dois exemplos, eu consigo o pairwise distance, novos exemplos com dados treinamento. Por padrão já é distância cosseno que ele usa aqui, tá? Se vocês quiserem procurar o pairwise distance sklearn, que é o que eu estou utilizando. Tem alguma coisa no pairwise. XY metrically. Eu falei cosseno, euclidiana. Eu falei euclidiana? Não sei. Quer dizer euclidiana, então, tá? É a distância euclidiana que a gente está utilizando, a mesma do exemplo. Ih, rapaz, onde é que eu tô, hein? Ai, abriu uma tela nova. Beleza, tá? E aqui ele vai pegar a distância do primeiro, tá? Para todos os exemplos de treinamento. Então, tem os 5 exemplos de treinamento, ó. Então, esse carinha aqui, ele calculou a distância pro 1, né? Para esse cara, depois para esse cara, para o segundo elemento, depois vou fazer aqui, ó, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Quem que ele é mais parecido? Tá dando a menor distância aqui, ele tá dando para esse carinha aqui, 0,45, tá? 0,75, ó, bateu, 0,54 tá tão perto, mas também ele tá distante dos demais. Então, esse é o menor exemplo. Se quiser ver, np.argmin. Deixa eu atribuir isso daqui, ó. Resultados igual resultados. O argmin do resultados
da entrada 0, que é a primeira linha, tá? É o terceiro. Então, 0, 1, 2, 3. É isso mesmo, tá? E aí, qual que foi a distância? 0,45, tá? 0,45 é maior que 0,2, tá? Então, esse carinha aqui, ele é um outlier, tá? Vou pegar, então, a canetinha aqui vermelhinha. E eu vou falar aqui, ó. Esse cara aqui, outlier. Beleza? E agora vamos pro de baixo. Eu já me perdi tudo. Tá aqui. Side. Aqui. Tá? Já o de baixo, ó, eu tenho a distância mínima, não é argmin, só para ver se eu não estou sendo muito cabeçudo, é o 4, que é esse cara aqui, que é 0,18, tá? Então a distância, ele ficou, a distância por último, ele está mais próximo desse carinha aqui, ó, 0,82, ó, ele está mais próximo desse carinha aqui. 0,18 é menor que 0,2, tá? Portanto, para uma sexta-feira, essa compra de R$210 que ele fez aqui é normal, tá? Então, ele só dispararia um alerta para o primeiro elemento. Beleza, pessoal? Então, é isso. E até mais.